sou Júlio César e começa agora mais um programa Pauta Aberta. No programa de hoje vamos falar sobre sindicalismo e política partidária. Nosso entrevistado é o jornalista e radialista Silvio Miceli. Especializado em política e legislação, Silvio é diretor de imprensa da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça e da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Júlio. Obrigado pela oportunidade aqui com os amigos do Pauta Aberta e vamos discutir um pouco de sindicalismo. Vamos lá. Estou à disposição de vocês. Você está escrevendo um livro sobre reforma sindical. Eu queria que você contasse como é que é essa experiência sua com o sindicalismo. Na verdade não é bem um livro, né? Eu acabei de finalizar minha pós-graduação pela Unesp em Política e Legislativo, né? E fiz uma monografia, eu pretendo agora até ampliar a discussão, tem muitos pontos, monografia é uma coisa meio limitante, né? Então eu pretendo agora abranger, discutir outros pontos. E a minha vivência sindical já são praticamente 8 anos que eu estou na Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, sou funcionário público de carreira, aí resolvi me candidatar para ser representante da minha categoria e a federação ela congrega entidades associativas e aí eu acabei acumulando as duas funções de imprensa, tanto da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça como da federação. Trabalho cansativo, sindicalismo parece às vezes uma coisa meio que panfletária, mas não é fácil trabalhar, porque você tem que convencer os seus colegas de classe, você tem que vender uma ideologia, e vender ideologia nem sempre é fácil, porque ninguém pode mandar na cabeça do outro, né? Mas é um aprendizado constante, é uma coisa que a gente vem cada vez mais se dispondo a fazer e como eu sempre tive um gosto muito grande por política desde moleque, então eu estou nessa sequência, trabalhando com sindicalismo e política porque existe essa simbiose mesmo, né? Eu queria que você falasse disso, justamente dessa simbiose entre sindicalismo e política. Bom, a simbiose entre sindicalismo e política é uma coisa, eles negam, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar até parlamentares para a minha monografia, eles negam que exista essa simbiose, alguns críticos mais assim, firmes, chamam até de promiscuidade, né, entre a relação sindical e a relação política, mas é uma coisa que não dá para se negar. Se nós formos analisar hoje as duas principais centrais sindicais que nós temos no Brasil, que é a CUT e a Força Sindical, quer dizer, hoje à frente da CUT Nacional você tem o Roberto Felício, que é um servidor público de carreira, professor, o irmão dele, Roberto Felício, é deputado estadual. O João Felício, ele entrou agora como presidente da CUT, porque o Luiz Marinho, que estava como presidente da CUT, é ministro de Estado, né? Então já aí você vê que existe uma relação até translúcida que eles gostam de negar, não sei por que existe esse medo até em querer reconhecer de fato que existe essa miscigenação, vamos colocar assim, entre a questão sindical e a questão política partidária. Se nós formos para a Força Sindical surgiu em 1991, um dos seus maiores idealizadores, criadores é o Luiz Antônio de Medeiros, que hoje é deputado federal. E ele não está mais na Força Sindical, a força é presidida pelo Paulo Pereira da Silva, que é filiado ao partido político, não vem ao caso aqui citar nomes, citar siglas partidárias, mas ele tem uma filiação político-partidária, ele foi candidato a prefeito de São Paulo no ano passado, então existe, de fato, essa relação muito próxima entre o sindicalismo e a própria relação política-partidária. E isso vem basicamente do próprio surgimento do PT. Aí eu tenho que efetivamente citar o nome do Partido dos Trabalhadores, que foi criado em 1980 com aquela célula constituída basicamente a partir de 1976, 1977, quando o movimento sindical no Brasil ainda meio que escondido por conta do regime militar, ele ressurgiu com uma força muito grande, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que na época não era ABC, era Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema, e também do sindicato da mesma categoria dos metalúrgicos na região do Vale do Paraíba, muito forte também por conta da Embraer, avião, etc. e tal. Então, aquela célula de 1977, da Vila Euclides, etc. e tal,
quando houve a anistia em 1979 e houve a possibilidade de se constituir novos partidos políticos, até então a gente vivia o bipartidarismo, nós tínhamos, de fato, 4 partidos políticos, que a Arena virou PDS, o MDB virou PMDB, você tinha o PDT e o PTB, que era mais ou menos herança do Leonel Brizola, do Getúlio Vargas. Houve até uma disputa na época com a Ivete Vargas, que era filha do Getúlio Vargas, e aquele grupo achou que nenhum daqueles partidos atendia aos anseios daquela turma nova que estava surgindo, o Lula, o Vicentinho, Devanira, enfim, toda essa turma que até hoje está no poder, e então eles constituem em 1980 o Partido dos Trabalhadores, que aí, nesses 25 anos, não vou entrar na questão de mérito, obviamente, não é nem essa a função, mas daí surgiu essa simbiose clara entre o movimento sindical, né, e a questão política partidária. Você falou do medo de assumir uma posição política, tanto da CUT quanto da Força. Isso aí não é uma coisa de estatuto, não, da agremiação, né? Normalmente os estatutos, eles se dizem apolíticos, né? Isso é uma, digamos assim, até me parece, eu não lido muito com a questão de redação estatutária, mas me parece até que é uma condição sine qua non para você ter um estatuto que nenhuma agremiação ela pode ter ligação nenhuma com partido político nenhum. Que, na verdade, a gente sabe que é uma falácia, quer dizer, existe, de fato, essa ligação. Eu entendo assim, o receio, pelo que eu vi, é uma coisa assim, eles não querem reconhecer, ou, digamos assim, eles não querem que a classe trabalhadora, os representados, quer seja pela CUT, pela Força Sindical ou por outros sindicatos, até independentes, que não são filiados à CUT, não são filiados à Força Sindical, nem a nenhuma central sindical. Eu acho que no entender deles, essas pessoas que acabaram galgando cargos políticos, a partir do próprio Lula, eu acho que eles não querem que a categoria de trabalhadores se sinta, digamos, dirigida por uma ideologia político-partidária. Isso, na verdade, não sei se eles conseguem enganar as pessoas, quer dizer, não se trata nem de uma crítica, é porque a relação ela é muito próxima, né? A relação ela é tão próxima que você vê que a própria relação do Lula, como fundador do PT, como um dos fundadores da CUT, e toda a trajetória política que efetivamente ele teve, o levou a ser presidente da República na eleição de 2002. Então, existe isso. Agora, por que o receio? Por que eles não assumem essa questão de, olha, não, nós somos assim mesmo? E existe dentro das próprias, eu posso falar um pouco mais da CUT, até pelo motivo do meu trabalho, dentro da CUT existem muitas facções sindicais, muitas correntes sindicais. Então, por exemplo, basicamente a CUT está dividida entre 2 grandes facções sindicais. Quais são elas? A articulação, que é a facção majoritária, e a CSC, que é a corrente sindical classista. E aí tem os grupos menores, mais focados, também ligados aos partidos hoje, digamos assim, partidos mais à esquerda, digamos assim, como PSTU, o novo PSOL aí da Heloísa Helena, o pessoal do PCO e até pessoas que não participam de nenhuma agremiação político-partidária. A articulação sindical, ela está efetivamente ligada ao campo majoritário do PT. O João Felício, presidente da CUT, ele está ligado ao campo majoritário do PT, que houve toda essa confusão agora, recentemente vocês puderam acompanhar as eleições que teve do Partido dos Trabalhadores, etc. e tal. Já a corrente sindical classista, ela está de fato ligada ao PCdoB. O PCdoB, enquanto partido político, e o PT, enquanto partido político, eles podem até jogar no mesmo time na questão da tal da governabilidade aí que os governantes acabam montando até para se estruturar dentro do poder. Mas dentro do sindicalismo, são correntes que têm algumas discordâncias, até em relação à proposta da reforma sindical, e essas discordâncias elas são muito firmes. E os embates são muito calorosos, tanto é que na própria plenária da CUT, em 2004, quando se estudou a proposta de reforma sindical, a diretoria executiva da CUT, que é composta por 25 membros, o resultado foi 13-12. A articulação, que está ligada ao campo majoritário, ganhou, mas 13-12. Quer dizer, então você vê que existe
essa simbiose entre partidos políticos, entre correntes sindicais, e as coisas nem sempre são o que parecem ser. Obrigado, Silvio, pela participação no programa. Obrigado ao Pauta Aberta, obrigado a todos os alunos da Universidade de São Judas, desejo boa sorte a vocês têm uma carreira inteira pela frente, sempre em busca do bom jornalismo. O programa Pauta Aberta está terminando e o tema de hoje foi sindicalismo e política partidária. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.